Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o programa Dialogando com a Bíblia Sagrada, dialogando com as Sagradas Escrituras de Deus. É muito bom estar aqui na tua presença mais uma vez com o vídeo número 4 sobre o tema Epidemia. Os apóstolos de Cristo Jesus curam. E o tópico é sobre as curas do apóstolo Pedro através de Cristo Jesus. Tudo isso é para a glória e honra do Senhor. Eu trago para vocês o entendimento, a revelação das palavras de Deus, testemunhando a veracidade, o amor e a justiça do Senhor Cristo Jesus, que veio à terra para trazer, através do poder do Pai, a salvação para toda a humanidade. Para isso, ele preparou Cristo Jesus, preparou apóstolos, preparou discípulos para realizar a obra dele na terra. Que a epidemia era elástica no tempo de Israel, no tempo de Cristo, através com os apóstolos. Foi uma obra maravilhosa, foi uma obra grandiosa, perfeita, porque o Senhor, com a grande epidemia que surgiu na época, através da desobediência, que a epidemia ela surge através da desobediência. Foi o que ocorreu com Israel, que o Senhor silenciou 400 anos antes de Cristo, no tempo do profeta Malaquias, devido ao excesso de desobediência, a desonra para com Deus, adorando deuses, adorando coisas que eles não conheciam. Porque o Senhor permitiu a construção do templo em Israel, o único templo para que pudesse receber as bênçãos de Deus, receber as curas, receber as revelações, receber o ensinamento, a preparação da chegada do Messias. Esse é o objetivo do templo até no tempo de hoje. Qualquer templo no tempo de hoje que é usado o nome de Cristo Jesus é anátema, é um templo pagão. Não se pode receber nenhum tipo de bênção em templo ou marca e templo feito por mão de homens. Porque só foi dado apenas um único templo que simbolizava Cristo Jesus, o Cordeiro, o Messias. Para isso, esse templo, ele teve uma duração de 1000 anos. E depois, em 70 depois de Cristo, ele foi destruído pelo general Tito, o general romano, o qual matou mais de 100.000 judeus. Foi uma guerra bem desagradável, mas tudo isso ocorreu devido, no decorrer do tempo, desses 1000 anos, os hebreus foram muito desobedientes a Deus, como no tempo também, no tempo de Juízes, no tempo do legislador Moisés, e aí ocorreu toda essa epidemia. Mas a epidemia de uma grande concentração ocorreu exatamente nesses 400 anos que o Senhor silenciou para com Israel devido à desonra e o desrespeito, à falta de temor do grandioso Criador, o Deus do universo, o Deus que fez todas as coisas. Amém? Para isso, eu trago para vocês uma revelação, a revelação dando entendimento da revelação genuína de Deus, o qual está nas Escrituras Sagradas. Essa revelação é o oculto, o escondido, o obscuro, o profundo. Para isso, o Espírito Santo vai nos conduzir através das Escrituras Sagradas. Eu peço a você que pegue agora a sua Bíblia, que é uma honra e é um prazer muito grande a tua presença neste programa, assistindo mais uma realização da obra e do testemunho da obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelo poder do Senhor, que é unicamente através das doutrinas dos profetas que foi dado por Deus, a doutrina dos santos apóstolos que foi entregue por Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém? Eu não vou citar nomes de homens, nem de mulheres, nem de religiões ou coisa assim semelhante. Mas o que for pertinente à origem de determinado assunto para a contestação da veracidade da palavra de Deus,
dando testemunho da veracidade da obra de Deus. Aqui eu não vou falar de nome de ministério, obras de homens, doutrina, congregacional, ministerial. É a obra genuína do Senhor. Então eu te peço que você pegue a sua Bíblia agora, que o Senhor, através das Escrituras, vai revelar como o Senhor combateu a epidemia da época de Cristo Jesus, através dele próprio realizando essa obra, como Cristo realizou, e como ele preparou o ensinamento, preparando e dando os dons, o poder espiritual aos apóstolos, como deu aos 70 discípulos. Tudo isso foi maravilhoso. Para isso, eu estou destacando, em destaque na própria Sagrada Escritura, a obra que Cristo Jesus fez através do apóstolo Pedro, o primeiro líder, e em seguida tem o apóstolo Paulo também, que foi um grande líder para os gentios. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, que sempre a introdução que eu entrego é a introdução baseada em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 8. Também esse tema está baseado também no livro de Marcos 3:13 até o 19 e Lucas 6:12 até o 16. Isso exatamente que os dois evangelistas, Marcos e Lucas, confirmam a obra, e Mateus, que é o apóstolo também, que foi entre os 12 apóstolos, uma autoridade do Senhor. Bem, amados, então, abra sua Bíblia lá em em Mateus capítulo 10, que ele diz o seguinte: o Senhor, quando deu a missão aos 12, com essa base, e nesses 12 aqui está composto exatamente Pedro, né? E chamando aqui, ele diz no começo, ele diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos malignos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Eles curavam as enfermidades, as doenças de todo o mal. O Senhor, ele deu autoridade, poder aos apóstolos. Deu tudo isso para ele. Deu ensinamento, deu autoridade, deu direção, entregou doutrina. Desta forma que ele conduziu, ele chamou os 12 e entregou uma missão. E eles foram perfeitos diante do Senhor. Do mesmo modo que qualquer um que for fazer a obra do Senhor no tempo de hoje tem que ser perfeito, mas perfeito de acordo com as Escrituras, não de acordo com os dogmas de religião, das religiões, não dogmas de homens. Por isso que os apóstolos aqui cumpriram exatamente de acordo com o dogma de Cristo Jesus, que o dogma de Cristo Jesus procede também do Pai Eterno, ao qual ele foi extremamente obediente, como devemos também ser obedientes. Amém, amados? Vocês compreendem agora, não é? Amém? Amém, amados? Amém? Vamos, então, eu trago nesse sentido esta obra, a epidemia, o qual o Senhor Jesus Cristo, no ministério terreno dele, ele preparou homens de confiança, homens preparados de acordo com o poder do Pai, o qual ele recebeu. Para isso, o Senhor separou 12 homens. Um deles participou dessa missão, mas no final da missão, ele caiu. O nome dele é Judas Iscariote, traidor. Todo homem que não pauta a sua vida de acordo com as Escrituras Sagradas e que vai falar de Deus, fazendo obra de Deus, e que o seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para nos ensinar, nos comportar, ter uma conduta e uma postura espiritual de acordo com o que o Filho nos ensinou. Através dos apóstolos, nós recebemos as doutrinas dos apóstolos, porque isso é bíblico e eles são autoridade
eu, nem você, nem ninguém é autoridade fora dos apóstolos, fora de Cristo Jesus, fora de Deus, fora dos profetas. Só que estão constando os nomes nas Sagradas Escrituras. Por isso que eu trago para vocês mais esta obra do vídeo número 4. Amém? Para isso, entra aqui em destaque que o Senhor Jesus deu a seguinte ordenança aos apóstolos. Ele diz assim: mas ide, no versículo 6, 10:6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. E ele diz, tá, que isso é um mandamento, isso é uma ordem. O que é chegado o reino do céu? O reino da salvação. A salvação está em Cristo Jesus, essa responsabilidade que ele ensinou aos apóstolos, como até no tempo de hoje nos ensina, através dos apóstolos. Porque nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos. Isso está escrito? Sim, está escrito. Isso é um mandamento. Então, o Senhor Jesus deu a seguinte ordenança: curai os enfermos, limpai os leprosos. Veja que era numeroso o número de doentes, mas aqui tem os destaques das quantidades de doentes. Por exemplo, os enfermos, era muitos tipos de enfermidade, como no tempo de hoje. Os hospitais estão superlotados. São milhares e milhares de hospitais no mundo. Mas não dá conta. Não é o suficiente. Simplesmente as pessoas são curadas, mas de uma forma de um paliativo. Porque precisa do médico terreno, precisa dos hospitais, precisa dos enfermeiros, precisa de tudo isso. É necessário. Mas como foi que entrou a epidemia? A epidemia entrou lá no Jardim do Éden, pela desobediência. Quando o mal entrou no homem, quando o pecado entrou no homem. Como entra a epidemia? Pelo pecado, pela desobediência, pela iniquidade. É duro falar tudo isso, mas inicialmente já tem que falar desta forma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz aqui no versículo 8: curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos. Isso é o reino do Senhor quando veio para libertar o povo. Começando por Israel. Expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Prestem muita atenção. De graça recebeste, de graça dai. Jesus Cristo nunca cobrou nada. Nem os apóstolos cobraram. Eles recebiam de bom grado, porque os judeus já tinham essa cultura, essa conduta de doar. Eles eram doutrinados para isso. Eles não eram obrigados. Jesus não colocou mandamento sendo obrigado a dizimar ou ofertar. Mas os apóstolos faziam coletas. Jesus Cristo, as mulheres investiram na obra, como homens investiram na obra, como os apóstolos investiram na obra. Quando não tinham seus recursos financeiros, mas com o seu tempo da disposição, entregou sua vida para Cristo. Como o apóstolo Paulo tinha recursos, investiu na obra. Como Mateus também tinha, entregou. Como Zaqueu, o enganador, também, ele, quando se recebeu Cristo Jesus, ele investiu na obra. Isso significa que ele se tornou apóstolo, mas tornou-se um seguidor de Cristo Jesus e recebeu a salvação. Amém? Então, quando você está discipulando, dizendo que está fazendo cura, primeiro, que nenhum homem pode fazer cura. Por quê? Não pode fazer cura, não pode fazer profetadas, revelações, essas tal de profecias, isso é inexistente. Primeiro, que a obra que vocês estão fazendo é em um templo pagão, não ordenado por Deus. Por isso que o pecado, ele elastece no mundo inteiro. Porque esse templo pagão, o que está operando naquele lugar é o usurpador. É uma obra do engano, é uma cura do engano, é uma libertação do engano, é a conversão do engano. Converte-se através do Espírito do homem, o qual o Espírito do homem recebe o Espírito do erro. Para isso, vamos continuar a falar, porque
Nós estamos aqui dialogando com as Escrituras, dialogando com o Espírito Santo de Deus, que a Sagrada Escritura é a autoridade. Você teme a autoridade de Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Pois é o que nós estamos conversando aqui com Ele. Você está agora me ouvindo? Amém? E eu quero que você abra seus ouvidos, abra o seu coração, mas receba a razão de Deus, não a tua razão. Não a tua razão religiosa. Para Deus não tem nenhuma serventia. Qualquer tipo de atitude fora das Escrituras Sagradas, tomando o lugar de Deus, tomando o lugar do Filho, tomando o lugar dos profetas, tomando o lugar dos apóstolos, isto é uma fraude, isto é uma blasfêmia, é heresia, profanando toda a obra do Senhor. A obra de Deus, Ele é santíssimo, Ele é o Santíssimo. Amém? É muito difícil de receber mensagens como essa. Para o Senhor diz, como o profeta João falou para os sacerdotes na época, né? O que ele citou para eles? Simplesmente ele pediu que consertasse as suas veredas para receber o Salvador Cristo Jesus, o Mestre. É desta forma que é conduzido. Né? Esta obra que é realizada nesse tempo é uma obra do capitalismo selvagem, do capitalismo do cristianismo que não pertence a Cristo Jesus. Já quero deixar isso adiantado. Pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Não estou falando mal nem bem, mas eu estou dando uma referência da origem do cristianismo que surgiu no começo do século IV, através do seu fundador, Constantino, o imperador Constantino, o perverso Constantino. Diz que foi uma revelação de Deus, que foi... Glória a Deus por todas essas coisas. Todos os fatos que sejam para o bem ou para o mal, é tudo para a glória de Deus. Deus entregou o mandamento para o bem, e como Ele entregou o mandamento sobre o mal. O mal é a desobediência. No Jardim do Éden, Deus entregou 2 mandamentos. O mandamento do bem e o mandamento do mal. Se praticasse o bem, do bem viveria. Se praticar o mal, pelo mal viverás. Então é isso que nós temos que começar a entender de onde procede a epidemia. Toda epidemia ela é espiritual. Para confirmar melhor, para darmos testemunho da obra que Cristo Jesus fez através dos apóstolos, mas eu vou dar um destaque, porque a Escritura faz isso, ela mostra a obra que foi feita através do apóstolo Pedro. O poder que o Senhor entregou a Pedro. Jesus Cristo confiou nele. Você confia em Cristo Jesus? Você confia em Deus? Você confia no Espírito Santo? As Escrituras Sagradas faz a obra que vocês estão fazendo hoje, usando a Escritura de forma contrária? Então, quando ele diz aqui, ele deu poder deu poder sobre os espíritos imundos, não sobre o ser humano, não sobre a humanidade, como vocês estão formando cartel religiosos, né? Para ter domínio sobre as ovelhas de Deus, colocando temor e tremor, dizendo que é de Deus, dizendo que é a autoridade e poder de Deus, que ali se faz cura, você é respeitado, você é ungido, você é o escolhido. Os escolhidos de Deus estão nas Escrituras, chamado para realizar a obra da salvação, os 66 livros. A obra que foi realizada numa nação única, fundamentada por Deus, pela vontade dele, porque era projeto de Deus. Não existe projeto para Deus realizar nas nações. O projeto de Israel era para todas as nações um dia ser beneficiado, como nós somos beneficiados por uma nação única. E a partir dali, saiu simplesmente o livro sagrado, o livro da vida, para aquele que recebe as boas novas, salvação, é para a sua vida pessoal. É para a sua vida pessoal. Como você tivesse um filho que é teu, como se tivesse tua esposa, seu esposo que é teu,
como se tivesse a tua casa que você deve cuidar. Esse livro sagrado é a tua casa espiritual. Esse é o poder que o Senhor nos entregou. Não pertence a templos feitos por mão de homem. Porque quando você vai a esse templo, você está adorando um templo pagão, está adorando o homem, está adorando um usurpador que você não sabe quem é. Mas eu vou falar, é Satanás. Porque isso é uma promessa do diabo de querer destruir toda a humanidade, de usurpar a obra de Deus, o qual ele tem implantado o templo nos 4 cantos do mundo, através do cristianismo fraudulento, dizendo que procede de Cristo Jesus. Isso tudo é anátema. Então, quando ele entregou para curarem toda a enfermidade, qual o templo em qualquer lugar do mundo que cura de toda a enfermidade, de todas as doenças? Que é tudo do espírito imundo, como Cristo Jesus cita aqui. A palavra da autoridade de Mateus, o qual recebeu essa revelação de Cristo Jesus, porque ele viveu com ele, convivia com ele, almoçava, jantava, lanchava, convivia todo o tempo com ele. Foi você que conviveu com Cristo? Como você pode falar da obra de Cristo fora das Escrituras, dizendo que está realizando curas e milagres? Milagres programados? Existe milagres programados? Existem profecias programadas? Porque se for entregar uma profecia para você hoje que você vai morrer depois da manhã, você vai verificar que você não vai suportar sabendo que vai morrer amanhã. Vai ser horrível na sua vida. E Deus não entrega esse tipo de profecia. Ou que você vai receber uma bênção depois do amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, seja lá como for. O Senhor não trabalha mais com esse tipo de obra profética. O livro sagrado ele já é profético por inteiro, é apostólico por inteiro, ele é pastoral por inteiro, ele é evangelístico por inteiro. Não precisa ser usado cargos, ofício, usurpando o qual no lugar dos homens escolhidos de Deus. Para isso, eu quero que você chegue até no livro de Atos dos Apóstolos, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos caminhar agora a obra que o Senhor usou o apóstolo Pedro, não é? O apóstolo Pedro que foi chamado, foi escolhido como líder, o homem que tornou-se realmente fiel a Cristo Jesus em todos os aspectos. Ele aqui realizou uma obra maravilhosa através de Cristo Jesus. A cura de um coxo. A cura de um coxo. Neste mesmo tempo houve um grande discurso dele. Mas eu vou citar aqui, nesta obra que está sendo realizada, dando esse testemunho sobre a cura que ele realizou. Veremos a partir do capítulo 3, versículo 1. Eu vamos fazer essa curta leitura aqui, que se faz necessário, por mais que as pessoas tenham preguiça de falar da obra de Deus, de fazer a leitura e fazer uma narrativa ou fazer um comentário conciso, não é através de espetáculos, não é? Vamos lá. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a 9ª. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo. Alguém já curou alguém coxo nessas igrejas? Dos homens? Vamos continuar. O qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Continuar. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olhe para nós. Que Pedro falou: Pedro e João, olhe para nós. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, e esperando em receber alguma coisa. Interessante, é o que estão fazendo no tempo de hoje. Tem que pagar para receber uma cura. Tem que pagar para receber a doutrina. Para receber o ensinamento.
as boas novas. Vocês estão confundindo tudo. Isso é uma maldição. Isso não é templo de Deus, é um templo pagão. Você está certo. Que, aliás, esse templo, você tem a sua religião porque você está licenciado pelo Estado. Correto. Mas não está licenciado por Cristo Jesus. Vamos continuar aqui. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Pedro falou que não tinha dinheiro para dar esmola para ele, porque ele era acostumado a receber prata e ouro, porque era o que ele recebia como o mendigo. Ele recebia e se acostumou, mas todo esse recebimento que ele tinha, essa arrecadação, não salvava ele, não libertava, não curava. Apenas era um alimento para a carne. Mas ele vivia em sofrimento, aquele homem. Vou continuar. E quando essas pessoas vão nesses templos, continuam sofrendo, pagando, que seria ao contrário, eles teriam que pagar, que ajudar, como os apóstolos faziam na época. Ele distribuía o dinheiro, os alimentos para toda a comunidade. Eles não praticaram o enriquecimento ilícito com a palavra do Senhor. Vou continuar. É por isso que a enfermidade nesses templos, dos 4 cantos do mundo, através das religiões, multiplica essa epidemia. Todo tipo de doença. Tem coisas que estão acontecendo na atualidade no mundo que é permissão de Deus, é a justiça de Deus operando. Não percebem? Você acha que as suas orações religiosas vão poder resolver alguma coisa? O Senhor está chamando a atenção da humanidade, chamando a atenção dos governantes, chamando a atenção desses líderes religiosos que diz que em nome de Jesus. Vou continuar. No versículo 7 ele diz: tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. A palavra de Deus firma o ser humano sobre a terra e dá poder para ele andar nos caminhos na vereda do Senhor. Ele deu isso para esse homem. Você que diz que é líder, você é um coxo. Você é um doente. Você precisa descer ao oleiro, descer, se esvaziar totalmente da sua arrogância, da sua prepotência, da sua soberba, para poder ser salvo e liberto, para poder ajudar o próximo. Não oferecendo o qual não foi te dado, poder e autoridade. O que eu estou entregando aqui é o poder e autoridade das palavras de Deus, pela Escritura Sagrada, inspirado pelo Espírito do Senhor, dando entendimento para mim e para você. Se você, qualquer um membro, qualquer um de vocês que são líderes, você manter a sua pureza de coração na palavra do Senhor, Ele curará. Como tem curado as pessoas, fazendo milagres em muitos lugares, em hospitais, em livramento, em estrada, nas residências, milagres que não procedem de homem. O Espírito Santo já desceu faz 2000 anos. Vocês desprezam o Espírito Santo e dão lugar para o Espírito usurpador. E vocês ainda se manifestam dizendo que é para a glória de Deus. Sim, primeiro que Deus não divide a glória. E vocês já dizem em nome de Jesus. Não foi dada essa autoridade para você. Para os apóstolos. Continuando, no versículo 8 ele diz: saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo. Olha que maravilha. Andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram
perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo, olha que maravilha, a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Observou o reconhecimento de Pedro, a humildade de Pedro, a glória. Ele tinha o conhecimento de quem era Cristo, de quem é Cristo. Você sabe quem é Cristo? Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é o Espírito Santo? Se você soubesse, ele não faria esses frutos que você diz: os meus frutos estão aí. Que fruto? É o fruto do engano, do erro. Que ele diz, continua aqui, dizendo, vou repetir essa mensagem no versículo 12, que é maravilhoso. Que ele diz o seguinte: quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Mas estes lugares religiosos, ele diz, aqui tem cura, aqui cura cego, aqui cura coxo, muitas invenções, cura leprosos, cura gente com AIDS, com câncer. Eles fazem uma grande promoção quando estivesse vendendo carro, vendendo móveis, vendendo frutas, como fosse supermercado. Exatamente. É um templo de negócios, como na época dos fariseus, como Cristo Jesus ali entrou com o chicote. Porque a casa de Deus é casa de oração, não casa de negócios. Vocês fizeram esse templo para os seus negócios. O Espírito Santo não está junto com o espírito maligno. Não participa dessa maldição, dessa construção maldita. Só Israel recebeu, porque foi uma nação fundamentada por Cristo Jesus, através do seu Pai eterno, o Senhor nosso Deus. Amém, amados? Então, vamos continuar. Para confirmar esta obra, para darmos maior entendimento, vamos até no livro de Romanos. Vamos começar a trabalhar em cima do livro de Romanos. Bem? Romanos, no capítulo 5, para termos maior entendimento sobre esta mensagem, que ele diz, no capítulo 5, ele diz, e a esperança não traz confusão. Você vive em estado de confusão porque você põe esperança em templos, em obras desses líderes. Ele diz mais, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você já recebeu a bênção. Tome posse da bênção, da cura, da sua libertação. Paute a sua vida nas Escrituras. Se você não souber ler, tem algum irmão que sabe ler. É ler diariamente, de dia e de noite, que você verá a glória de Deus na sua vida. Mas a tua incredulidade é tão grande que passou a ser costumeiro buscar a oração de homens fora dos parâmetros de Deus. São orações religiosas, orações mirabolantes que jamais subirá ao trono do Pai. Mas chega no trono do usurpador. Assim está escrito. Então, vamos continuar aqui. No versículo 6 ele diz, porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu por você, ímpio, que está fazendo a obra da impiedade e não reconhece do erro que você está praticando. Mas o Senhor tem uma esperança que um dia caia essa escama. Tem esperança, mas o Senhor sonda o teu coração,
sabe o quanto você é perverso. O quanto ele bateu os olhos, viu a perversidade de Caim, viu a perversidade de Balaão, viu a perversidade de Coré, viu a perversidade de Judas, de outros. Vamos continuar. Viu a perversidade dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus e de todos aqueles religiosos. Vamos continuar. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Quem pode? Você promete que a salvação é no teu templo, na tua marca. É a marca da besta, é a marca de homem, é a marca no mundo, é a tua marca, a marca de um homem. Quando você vai àquele templo, você está adorando a marca de um homem. O Senhor Deus deu a autoridade, a autorização a você colocar marca e construir templo para Ele, para arrecadar dízimo e ofertas. Para onde vai o recurso financeiro? Preste atenção para onde ia para Israel. É para Israel, para dar sustentação à obra mundial do Senhor. Esse é o objetivo. Que obra mundial você está fazendo? Representando o teu ministério, colocando o templo em cada lugar do mundo, o qual já existe trabalho de evangelístico nesses lugares? Em cada lugar? Vamos continuar. No versículo 8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Veja a maravilha. Olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu era um pecador. Eu era um perverso. Eu era cheio de iniquidade. Mas como eu descobri que eu era um verdadeiro pecador? Quando eu fui estudar as Escrituras e conhecer o poder do pecado. Mas eu conheci um poder maior, o poder de Cristo Jesus. Através do poder das Escrituras, revelando como ele habita o pecado, as leis do pecado. A lei de Deus é para revelar o amor dele, nos comunicando como o maligno opera sobre o pecado. Que é ele o pecador, é ele a morte, é ele a enfermidade, é ele a desonra, é ele a doença, é ele que influencia as pessoas a fazer o mal, como ele influenciou, dando outra doutrina, contrariando, entregou a Eva e ela recebeu, ela aceitou e passou para o marido. Do mesmo modo, vocês estão fazendo essa prática, essas pessoas que acham que vai encontrar Cristo Jesus no teu templo, é uma fraude. Cristo Jesus morreu fora do templo. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós somos templo morado do Espírito Santo. Continuando, no versículo 9 ele diz: logo muito mais agora, sendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, vocês continuam ainda da ira, ainda continua salvo da ira de quem? De Deus. Porque se você não se converter verdadeiramente em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, Deus está procurando aquele que ame a Ele, que adore Ele em espírito e verdade. A ira é a ira de Deus. Vamos continuar aqui. 10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Porque nós éramos inimigos de Deus. Eu, antes de conhecer Deus, eu era inimigo porque eu era ignorante. Eu não conhecia. O pior de tudo é que muitos continuam vivendo na ignorância, tornam-se inimigo de Deus, achando que é amigo, omitindo a veracidade da palavra de Deus, dando a veracidade do testemunho, mas dá testemunho do teu ministério, dizendo que o teu ministério salva, liberta, cura, faz todas as coisas. Muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Vou repetir esse versículo, porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus Cristo. Você continua sendo uma pessoa morta porque você está buscando a sua salvação em religiões. A religião, ela é boa, ela alivia, ela faz parte da comunidade, é boa tudo isso. Isso aí, quanto a isso, não tem
nada a reclamar, nada eu sou contra. Mas Deus é contra. Quem sou eu para ser contra? Então, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então, você será salvo através de Cristo quando você se reconcilia Espírito e verdade, porque você está indo buscar nesse tempo as bênçãos materiais. Além das materiais, as espirituais do usurpador. Aquele homem diz que é a autoridade e poder de Deus. Vamos continuar aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falando isso aos romanos, aos crentes romanos, para Roma. Pelo qual agora lançamos a reconciliação. Alcançamos a reconciliação. Vocês sabem que existe Cristo Jesus. Você sabe que Ele cura. Mas não de acordo como os apóstolos curaram. Ninguém pode imitar os apóstolos. Mas seja imitador pela fé. Buscando a veracidade da palavra. Que a palavra, ela cura, ela liberta. Não um homem chegando, postando a mão, dizendo em nome de Jesus. Se ele foge totalmente das escrituras, tange as escrituras fora da veracidade do seu ministério, mas usa como fachada, dispensando o que é pertinente à verdade, à santidade, às partes mais perfeita e à perfeição do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Vamos continuar. Então, essa é a esperança da cura. Essa esperança da cura é através de Cristo Jesus. A esperança, quem tem esperança tem fé. Você tem que esperar no que você não vê. Você tem fé no que você não vê. É isso que você tem que fazer. Você não pode ter esperança vendo aqueles objetos, vendo aqueles templos faraônicos, aquele luxo, aquela superestrutura, dizendo que aquilo ali foi da parte de Cristo. Vamos continuar então. Então, Cristo aqui em Atos, no capítulo 5, vamos continuar. Deus está fazendo a obra que é revelar essas maravilhas. No capítulo 5, a partir do versículo 12, vamos lá, vamos continuar fazendo a obra. Muitos sinais. No capítulo 5, aparece a sombra de Pedro curava. O Senhor deu esse poder e sequer ele sabia que tinha, mas curava. Esses homens dizem que tem vários tipos de dons. Coitados, tanta ignorância. E as pessoas estão sendo enganadas. Essa capacidade, essa capacitação que está dando não é a parte de Cristo, mas de Satanás. Está escrito, para confirmar essa palavra, para não ficar em vão, 2 Coríntios, eu não gosto de falar se não estiver pautado nas escrituras. 2 Coríntios, capítulo 11, amém, amados? Capítulo 11, versículo 13, ele diz assim, Paulo, autoridade dos gentios, nós é autoridade, o qual doutrinou. Porque tais falsos apóstolos, que já existiam na época, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tudo falso que tem por aí. Quando ele fala obreiros e apóstolos, tudo é uma coisa só. Profeta, diácono, presbítero, bispo, tudo, pastores. Ele diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como você tem um templo construído que tem a tua marca, dizendo que o Senhor está operando? Veja quem é que está operando. O transfigurador. Ele diz mais, não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. São minhas palavras de Deus. Tu respeita a palavra de Deus? Tu temes a palavra de Deus? Essa palavra é dos apóstolos
ou foi inspirado pelo poder do Espírito Santo? Vou continuar. Porque a inspiração que você diz que inventa essas profetadas, essas doutrinas vãs, é coisas de vocês, é coisas carnais. Vamos continuar. Eu sempre tenho que mostrar a veracidade das palavras de Deus. Eu faço comentários concisos, pertinentes, para dar entendimento. Não a revelação. A revelação da palavra está aqui. Quando ele chega aqui no versículo 12, a sombra de Pedro curava da seguinte forma: muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos de hoje fazem isso no mundo? Por favor. São carniceiros. São mercenários. Perversos. Enganadores. São fraude 100%. Enriquece os seus bolsos, seus bancos, seus negócios, tirando da ovelha o melhor, a lã pura, a gordura, e entregam capim seco, água suja, que é a palavra, o alimento. Vamos continuar. Vou repetir. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Vou continuar. Ninguém mais ousava juntar-se a eles. Ninguém ousava. Embora o povo os admirasse muito, porque eles viam o poder que os apóstolos tinham. Vamos continuar. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Ele não fazia, ele não era pedinte, ele não pediu dinheiro. Presta atenção. Esses homens rodam a sacolinha todos os dias, o saquinho. E todo dia que você vai receber qualquer palavra, eles cobram. Lá é um banco de negócios. É um banco de negócios. São mercenários. Quem fala isso? O próprio Cristo Jesus. Onde? João 10. Eles não são pastores, são mercenários. Usam nome de fachada. O Senhor Jesus não ungiu, não consagrou, não enviou. Nenhum desses. São tudo fraude. Você que segue, que coloca o seu dinheiro nesse lugar, você está construindo maldição sobre a sua vida. Ah, você vai dizer, eu fui curado. Você foi curado de uma cura? Ele recolheu. Ele recolheu porque é a obra do mal. Porque Deus não opera, não barganha com rebeldes. Vamos continuar. No versículo 15, de modo que levavam os enfermos para as ruas. As pessoas levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passava, cobrisse alguns deles. Olha a fé do povo, esse crédito que ele tinha. Ele eram homens que andavam de acordo com a palavra de Deus, na santidade. Ele recebeu uma unção dobrada. Sabia que os apóstolos receberam unção dobrada? Vocês sabiam disso? Sim ou não? Não? Não sabem? Pois é, vou continuar e vou mostrar para vocês. Amém? Vou mostrar. Também das cidades circunvizinhas, nesse tempo de super epidemia no mundo, por que vocês não vão para os hospitais? Por que vocês não passam nas residências? Reúne essas milhares de pastores, de profetas, apóstolos, vão passando. Eles vão ter esse trabalho, eles têm o templo dele, o curral dele. A obra de Cristo Jesus é fora do templo. Leiam as Escrituras. Difícil, né? São preguiçosos. Por isso que vocês são manipulados por esses fraudes de líderes. Que o Senhor não levantou líder na terra.
só que estão nas Escrituras. Escrito. Eu sou um líder? Eu sou um líder de Deus? É o líder, é o Espírito Santo aqui na terra, a autoridade. Quando você tira uma palavra, o significado da palavra, o sentido da palavra, o Espírito Santo já não está mais no negócio. E todos vocês, o Espírito Santo está afastado, porque quando você já construiu um templo, ele já se afastou. Não existe templo. Nós que somos templo moral do Espírito Santo, como é que nós somos um templo e vamos morar dentro de um templo? Por isso que o Senhor fez aquele templo para um objetivo, de revelar o poder, a divindade dele, como Criador, e enviou o Salvador, o seu Filho amado. Também nas cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém. Concorriam, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos que vão nessas igrejas são curados? Nesse tempo de epidemia que está acontecendo nos 4 cantos do mundo, vocês têm poder para curar? Vai nos hospitais. Vocês dizem que tem unção, tem autoridade. Vocês são as fraudes, mentirosos, enganadores. Ainda tem a cara de pau que a quantidade de óleo de peroba no mundo, se passasse no rosto dessa gente, não seria o suficiente. Ainda cobram nesse tempo. O espírito do erro entrou na vida deles. Vou mostrar para vocês. Eles dizem mais. Então, quando concluiu aqui, quando o Senhor mostrou, está mostrando, a palavra está sendo revelada, que ele também das cidades, todas as cidades buscavam a Pedro. Pedro nunca se nomenclaturou apóstolo nenhum deles, mas Paulo teve que demonstrar o apostolado dele, por causa duvidava, porque ele não tinha estado com Cristo Jesus, não teve vida ocular, mas outro tipo de convivência com Cristo. E teve que derrubar ele do cavalo, cegar ele, como vocês estão cegos. Mas por que o Senhor não derruba você do cavalo? Por que não derruba? Por quê? Você já tem essa escritura. Você já tem os 66 livros. Deus tinha um propósito com Paulo. Ele era um fariseu. Ele era conhecedor dessa escritura. Mas ele confundia vida espiritual com vida física. Como Judas também confundiu. Como os fariseus também confundiram. E vocês estão fazendo o mesmo. Para isso, o Senhor deixou ele cego por 3 dias. Por que o Senhor Jesus não cegou todos aqueles homens na época? Os fariseus. Porque ele precisava passar por esse processo. Todos eles foram condenados. A maioria deles. Que tinha fariseus que seguiam Cristo Jesus. De forma oculta. Não está dizendo que eles foram condenados? Está escrito lá em Marcos 5. 19, 20. Vamos então, para confirmar esta obra, em 2 Tessalonicenses, se eu não estou enganado, 2 Tessalonicenses, espero que eu esteja enganado, é 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, se é isto mesmo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos aqui, porque esses homens receberam o Espírito da verdade. Veja o que o apóstolo Paulo fala, para confirmar a veracidade da obra que Deus tinha na vida dele, confirmando o que tinha na vida de Paulo. Vamos lá. No versículo 10, ele diz assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vocês estão recebendo, vocês que são seguidores desses templos, pagão. Quem é o pagão? É Satanás. Amados, acordem. Continuando. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que não creiam a mentira. Para que creiam a mentira. Vocês estão crendo numa mentira.
Eles são tão astutos, que é Satanás tão astuto que convenceu Adão e Eva. Eles são astutos. Usa a formação acadêmica para dar veracidade, de sinceridade, de santidade da palavra, dizendo que procede de Deus. Ele transforma a verdade em erro. Como assim? João 8,44, o pai da mentira. Vou repetir esse assunto aqui. O que ele diz aqui? Porque, no versículo 7, porque o ministério da injustiça opera somente a um, que agora resiste até que do meio seja tirado. Que é Satanás, que está no meio, e os demônios estão no meio do povo de Deus. Mas o povo de Deus já está dominado pela vaidade, em busca de poder, do mundo físico. A igreja de Cristo, ela é invisível, ela é espiritual. Ele diz mais: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Isso é para o futuro. E aniquilará pelo esplendor da sua vida. Mas, enquanto isso, você tem que aniquilar através da veracidade da palavra do Senhor. Estou encerrando essa mensagem. E ele diz mais: e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Porque é o que ele está entregando, os prodígios, os sinais dele, entregando cura. É a palavra do Senhor. Ele disse mais no 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Porque a palavra verdadeira do Senhor, a palavra do Senhor é amor. Ele alerta, mas não querem receber. Continua. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro. É o que está acontecendo. Para que creiam a mentira. Vocês estão crendo numa mentira. E ele está transformando em uma verdade. Concluindo, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por isso que a epidemia elasteceu nos 4 cantos do mundo. A epidemia surge através das religiões que têm poder político. O poder político está ingressado dentro das religiões, que usam o nome do Senhor em vão. Para concluir, que usam o nome do Senhor em vão, em Êxodo, estou concluindo que já está no finalzinho desse vídeo, em Êxodo, capítulo 20, serei breve, não é porque o tempo já está se esgotando desse vídeo, que ele diz o seguinte, no 20 ele diz assim, olha o que ele diz aqui, vamos ficar ligados, diz aqui, e faço, ele diz assim, não te encurvarás, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Vamos começar por isso. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração, aqueles que me odeiam. Foi o que ocorreu lá em Malaquias. Como ocorreu também lá no Egito, os 430 anos e 400 anos com Malaquias. Levou 400 anos até chegar a Cristo Jesus. 4ª geração, por causa da maldade dos pais, que visitou até a 3ª e 4ª geração daqueles que odeiam. Porque se você está contrário à Sagrada Escritura, você odeia Deus. Você bem percebe, mas vocês detestam a obra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Tudo isso está escrito. Ele está dizendo que aqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. E como Deus está amando o que você está fazendo? Aí ele conclui aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se, aqui o Senhor diz, que eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Significa que você está cheio de enfermidade e de doenças,
O mundo está enfermo. O mundo é epidêmico. Depende de você, que a salvação é individual. Vocês compreenderam? Esse é o vídeo número 4, falando sobre a obra do apóstolo Pedro, uma autoridade de Cristo Jesus, chamado por Ele, preparado por Ele. Obrigado pela sua presença. Obrigado por me suportar. Que Deus abençoe você e toda a sua família e abra o seu coração, não a tua razão, mas a razão para o Senhor, para que você seja abençoado sempre, até chegar o tempo da tua salvação. Abraço de paz, óculos santo, e até a próxima com a graça de Deus. Amém.